Olá pessoal, esse vídeo é voltado para os que estão começando a estudar teste hipóteses para a média populacional, utilizando da estatística Z, ou seja, situações onde teoricamente conhecemos o desvio padrão populacional, mas queremos fazer inferências sobre a média populacional. Bom, para isso preparei aqui um arquivo Excel. Nessa planilha eu tenho um enunciado de um caso, de um problema. O enunciado diz: o químico responsável por um determinado produto afirma que o teor de impureza por quilograma deste produto é inferior a 50 miligramas. Sabe-se que o desvio padrão populacional, né? Sabe-se que o desvio padrão populacional do teor é de 10 miligramas. A cada turno é retirada uma amostra de tamanho N igual a 9 para análise do teor. Uma amostra aleatória retirada resultou no teor médio de 45 miligramas. Avalie. Bom, a questão aqui é verificarmos se este valor de 45 miligramas está significativamente abaixo de 50 miligramas. Nós temos aqui um teste hipótese com duas hipóteses formuladas. A hipótese nula, que tem sempre a igualdade. De acordo com a hipótese nula, o teor não é inferior a 50 miligramas, o teor de impureza é de 50 miligramas. E a hipótese alternativa, que se encaixaria com a afirmação do químico responsável, seria de que o teor é inferior a 50 miligramas. Bom, para quem está estudando estatística sabe que temos aqui um teste hipótese unicaudal à esquerda, e isto é definido pelo sinal da hipótese alternativa, o sinal de menor, ok? Bom, na planilha do lado eu montei aqui uma formatação de um arquivo e de um pequeno conjunto de cálculos para nos facilitar a análise. Essa curva representa uma curva de distribuição normal padronizada. Nessa curva eu estou estabelecendo que ela vai estar associada a um teste de hipótese unicaudal à esquerda, significando que toda essa região central está associada à hipótese nula, e essa região à extrema esquerda está associada à hipótese alternativa. Eu não apresentei no enunciado, mas vamos supor que vamos trabalhar com alfa ou significância de 5%, ou seja, um grau de confiança de 95%. E aí, neste caso, esta área à esquerda associada à hipótese alternativa seria uma área igual a 0,05, ou 5%. O alfa de 0,05. Esse alfa de 0,05 ele vai estar associado na tabela de distribuição normal padronizada a um valor crítico de Z de menos 1,645. Um meio termo entre menos 1,64 e menos 1,65. Posso aqui apresentar a tabela de distribuição normal padronizada. Primeira coluna, menos 1,60, 61, 62, 63, 64 e 65. Então, metade do caminho entre menos 1,64 e menos 1,65, significa menos 1,645. Este é o valor crítico de Z que delimita as duas regiões, hipótese alternativa H1 à esquerda, hipótese nula H0 à direita, ok? Mas o que me interessa aqui, na verdade, é comentar, interpretar o valor P, o P-value. Bom, nessa minha planilha eu vou registrar aqui o valor associado à hipótese nula, 50 mg por quilograma.
E o desvio padrão populacional de acordo com o enunciado, que é de 10 mg por quilograma. E o tamanho amostral, 9. E aqui nessa outra célula do amarelo, eu registro a média amostral, que deu 45 mg. Ok? Bom, de acordo com a planilha, eu tenho a medida de valor P de 0,0668, e em termos percentuais 6,68%. Mas deixa eu aqui mostrar como é que eu chego a esse valor aqui. Eu preciso converter a distância entre a média amostral e o valor da hipótese nula em Z, em estatística Z. E para isso, primeiro eu converto o desvio padrão populacional em erro padrão. E o erro padrão corresponde ao desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de n. O n é 9, raiz quadrada é 3. Então 10 dividido por 3. 3,33, divisão periódica, é o erro padrão amostral. Isso significa que este valor é o desvio padrão da curva correspondente a infinitas amostras de tamanho 9. Cada amostra de tamanho 9 resultando em uma média amostral. Essas médias amostrais, essas infinitas médias amostrais, teriam uma dispersão denominada de erro padrão, correspondendo a 3,33 miligramas por quilo. Esse erro padrão vai permitir que calculemos agora a distância entre a média amostral e a média associada à hipótese nula, convertendo em valor de Z, estatística Z. Da seguinte forma: a média amostral menos a média associada à hipótese nula, MID zero, é essa distância dividida por um erro padrão. Então temos aqui uma estatística Z de menos 1,50. Como sabemos, essa padronização dos valores em miligrama em estatística Z permite que trabalhemos com a curva de distribuição normal padronizada, cujo centro é o valor de Z igual a zero. À esquerda, valores negativos de Z. Médias amostrais abaixo do valor da hipótese nula nos resultam em valores de Z com sinal negativo. Quanto maior o módulo do Z estático, sinal negativo, mais ele vai estar à esquerda, o que significaria, em termos estatísticos, médias amostrais mais afastados do valor associado à hipótese nula. Bom, o nosso teste de hipóteses, ele sempre começa considerando-se a priori que a hipótese nula é a verdadeira. E a hipótese nula é a média populacional igual a 50 miligramas. Mas essa hipótese nula, ela poderá ser derrubada, poderá ser rejeitada se encontrarmos uma média amostral significativamente abaixo de 50, dado que o nosso teste hipótese unicaudal à esquerda. O que seria um valor significativamente abaixo de 50? Nós poderíamos considerar um valor que resultasse em uma estatística Z muito à esquerda. Ok? Nós podemos fazer essa avaliação mediante essa área tracejada aqui em vermelho, que corresponde à área delimitada pela estatística Z de menos 1,50. Então aqui eu tenho a estatística Z de menos 1,50. E eu tenho aqui essa área à esquerda. Essa área à esquerda é o valor P do nosso teste hipótese. Podemos considerar que esse valor P é a probabilidade de, supondo-se a hipótese nula verdadeira, a probabilidade de retirarmos uma amostra que resulte numa estatística Z
tão negativa quanto essa coletada ou até mais negativa, ou seja, tão afastada do centro ou até mais afastada. Ok? Então o valor P, que no nosso caso aqui corresponde a 0,0668 ou 6,68%, corresponde à probabilidade de retirarmos uma amostra que resulte numa estatística tão afastada do centro quanto menos 1,50 ou até mais afastada. Quanto menor essa probabilidade, maior a distância entre a estatística amostral e o valor associado à hipótese nula, que corresponderia aqui ao centro. Então, quanto menor essa área, quanto menor é o valor P, mais significativa a distância entre a estatística Z e o valor associado à hipótese nula, que corresponderia a um Z central, um Z igual a zero. Ok? Então, um valor P muito pequeno é uma medida bastante significativa para dizermos que a hipótese nula pode ser rejeitada. De outra forma, se rejeitarmos a hipótese nula, supondo-se ela verdadeira, se rejeitarmos a hipótese nula, o valor P é a nossa probabilidade de estarmos errados. Então, de acordo com o comportamento amostral, o valor P é o nosso risco de estarmos errados se rejeitarmos a hipótese nula. Se esse risco for pequeno, ou seja, se o valor P for pequeno, se essa área for pequena, nós podemos rejeitar a hipótese nula tranquilamente. Se essa área for grande, ou seja, se o valor P for grande, significa que a média amostral não estará significativamente abaixo dos 50 miligramas. Ok? Esse valor P aqui de 6,68% significa, para este problema, que, supondo-se a hipótese nula verdadeira, o teor médio populacional de 50 miligramas, se rejeitarmos a hipótese nula, se julgarmos que o teor está realmente abaixo de 50, o risco de estarmos errados é de 6,68%. Se considerarmos esse risco elevado, convém não rejeitarmos a hipótese nula, então convém julgarmos que o teor não está abaixo de 50 miligramas por quilograma. Ok? Nós podemos usar um referencial para avaliarmos se 6,68 é um valor significativamente pequeno ou não. Esse referencial é o alfa de 0,05, ou seja, 5%. Então é bastante comum compararmos o valor P com o alfa e rejeitarmos a hipótese nula quando o valor P for menor que o alfa. Ok? Então, se o valor P, no nosso caso, é maior do que o alfa, é porque nós temos aqui um risco razoavelmente alto de estarmos errados se rejeitarmos a hipótese nula. Ok? Se, por exemplo, nós tivéssemos retirado uma amostra cuja média amostral tivesse sido, por exemplo, 42, o Z-stat seria algebricamente bem mais baixo e o valor P seria bem menor do que 0,05. O valor P seria então agora essa área bem pequena, que poderia ser comparada agora visualmente com maior facilidade com esta área que corresponde ao alfa. Então o alfa, sendo significativamente maior do que o valor P, ou seja, o valor P muito pequeno, permitiria que nós rejeitássemos com tranquilidade a hipótese nula.
Neste caso, uma média amostral de 42 nos levaria a um valor P de 0,0082, ou seja, 0,82%. 0,82% seria o risco de cometermos um erro se rejeitássemos a hipótese nula. E nesse caso, nós tranquilamente rejeitaríamos a hipótese nula. Ok? Então, para os valores originais do enunciado, nós não deveríamos rejeitar a hipótese nula se tivéssemos um referencial de alfa de 0,05 ou 5%. Porque neste caso, o nosso risco de cometermos o erro chamado erro tipo 1, seria de 6,68%. Ok? Então, neste caso, nós não poderíamos corroborar a afirmação do químico responsável. O teor de impureza não estaria significativamente abaixo de 50 mg. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.